Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui um novo formato, porque eu estou testando só trazer o áudio aqui, porque às vezes a gente fica com excesso de perfeccionismo e acaba não criando conteúdo para vocês. Então eu tô trazendo esse novo, né, testando para ver como que vai ser, tá bom? Obrigada por cada comentário, curtida, compartilhamento, viu? Seja muito bem-vindo, sintam-se à vontade. Que eu te ajudo a entender melhor a conexão de chamas gêmeas, o seu relacionamento, para você conviver bem com a sua chama, tá? Então vamos lá, gente, pro assunto de hoje. Eu quero falar sobre a questão do DM, para quem é divino masculino. E o medo do divino masculino é em perder a sua individualidade. O medo da união, né, do casamento, que na verdade é o medo de perder a individualidade. E esse medo, gente, é inconsciente. Você pode ser o divino masculino e não ter consciência deste medo, tá? Você sabe, é desperto para a conexão de chama gêmea. O despertar, gente, cada hora a gente vai abrindo uma portinha, vai avançando, tá? Na medida que a gente vai fazendo as curas, né? Limpando as crenças, as feridas emocionais, tirando as máscaras, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que é isso, né? Porque você pode, que está me ouvindo, é um divino masculino e não ter noção dessa questão. Talvez, olha só, gente, conscientemente, você pode querer muito a união com seu gêmeo, tá trabalhando, né, e nas suas questões energéticas, nas suas curas. Quer muito, quer se unir, procura, estuda sobre a conexão de chama gêmea. Mas inconscientemente vibra no medo, justamente da união. Quando eu falo união, todas as chamas já estão unidas, mas quando eu falo na união é porque o seu coração entender que você está na união e se harmonizar e ter um convívio legal com a sua chama, de amorzinho mesmo, sabe? Quando eu falo de união, é ter um convívio harmônico com a sua chama. Só que, por causa da crença de separação, é colocado o ego coloca vários obstáculos entre vocês por causa da crença da separação. Coloca obstáculo como crenças limitantes, feridas emocionais. Aí é justamente aí que é o trabalho que a gente realiza. Limpar essas feridas emocionais, entendê-las, ressignificar, né? Cada um fala de um jeito aí e olhar para elas, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em união, é conviver bem, sim, com a sua chama gêmea, de forma harmônica, tá? O que você fala, a forma que você comporta, está alinhado com o que você vibra, né? Então, você pode querer muito, sair aí da sua boca, querer muito a união, mas você tá vibrando outra coisa, certo? O que acontece? O divino masculino, quem vem, né? Lembrando que chama gêmea, ela está manifestada ao mesmo tempo, em dois corpos aí, né? Está manifestado. É a polaridade yang, vem com a parte mais racional, e outra polaridade yin, a parte mais emocional. Quem vem com a polaridade yang aí, o que acontece? Durante a vida desse divino masculino, o que ele aprendeu, né, durante a vida? Geralmente, os divinos masculinos aprendem o quê? Antes de reencontrar com a chama. Aprendem a deixar as próprias emoções, tudo aquilo que quer, que deseja da vida, as vontades para depois. Coloca-lhe tudo dentro do bolso e vai viver e começa a viver para encaixar no sistema. Como? No sistema religioso, familiar, para fazer sentido. Por quê? Porque ele quer ser aceito nos espaços.
geralmente passou por um trauma muito grande, por exemplo, de abandono, se sente abandonado e não visto em algum momento da vida, seja na escola, seja na família, seja pelos pais, passou por algum trauma nesse sentido, de não ser visto, de não ser querido, entende? Quisto. De não ser acolhido ali. Então, começou o próprio ego ali, como um mecanismo de defesa, começou a... Aí pensa assim, não, o que ele está sendo não está sendo suficiente para ele ser amado pelas pessoas. Então, ele tem que, entrar num personagem, numa persona, ter máscaras, criar máscaras sociais para caber num grupo, seja ele qual for, sabe? Então, o masculino, isso eu tô falando também, gente, de um coletivo, né, do masculino, dos homens em gerais, né, os homens que você conhece, que não integram as próprias emoções. Presta atenção como eles vivem a vida, né? Renegando quem eles são na essência. A essência, quem nós somos de verdade, né? O nosso emocional seria a energia yin, energia feminina. Lembrando que todos nós temos energia yin e yang dentro de nós, porque a gente tem que equilibrar ela, entender e equilibrar. Só que aqui eu estou falando de quem é o divino masculino. Por quê? Porque ele aprendeu desde criança, né? Desde pequenininho, né? Foi crescendo pelas experiências que foram moldando a ficar mais racional para as coisas. E sempre se rejeitando e se autoabandonando de alguma forma para caber em algum lugar, em algum grupo, né? Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar um exemplo. Eu já falei lá nas minhas redes sociais o seguinte: eu era muito católica. Sempre cresci numa família, né? Religiosa, assim. Aí, o que acontece? Só que desde criança eu sempre gostei de signo, de astrologia, eu era encantada, então a minha mediunidade sempre foi ali mais um pouco mais aflorada, só que eu não entendia, obviamente. Até contatos mesmos, né? Gostar muito de extraterrestres, né? E hoje eu entendo melhor, né? Só que já aconteceu de eu pedir desculpa a Nossa Senhora por gostar de signo, porque eu acreditava demais. Só que no sistema religioso que eu fui criada e cresci ali, era contra, né? Eu aprendi a negar isso. Entende? Porque eu era realmente muito católica e fundamentalista, né? Então, o que eu fiz, né, enquanto eu estava ali, porque eu queria fazer parte ali daquele grupo, que eu tinha um monte de amigos lá, né, minha convivência maior, né, era por causa da igreja, todos os meus amigos, conhecidos, era assim, né? Então, o movimento que eu fazia era o seguinte, então, negar, auto-rejeitar e auto-abandonar quem eu era. A minha essência, que corresponde, a nossa espiritualidade corresponde ao nosso sagrado feminino, tá, gente? Então, é importante a gente cuidar da nossa espiritualidade, saber como que você está lidando com ela, porque ela é seu sagrado, é a sua energia yin também. São as emoções e a espiritualidade. Então, a forma que você lida com ela também vai te ajudar a se equilibrar. É bom saber disso. Então, também eu queria muito ser aceita no grupo de escola. Eu mudei de escola. Também eu estudava numa escola que eu ficava ali mais à vontade. Aí quando eu estudei em outra escola, mudei de escola também, ali eu fiquei mais, em outra escola eu fiquei mais reprimida também. Então eu ficava com medo de um monte de coisa. Então eu não tinha essa abertura para ser quem eu
sempre fui, igual na outra escola. Então, foi uma outra máscara que eu tive que incorporar ali, sabe? Porque eu queria conviver naquele espaço ali também. Entende? Então, aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. O masculino, quem vem com a energia yang ali, ó, tá sempre se ajustando para caber em lugares. Sempre rejeitando quem é, diminuindo para fazer parte de algo, de um grupo. Eu quero que vocês entendam isso. Aí encontra com a chama gêmea. Aí vem a chama gêmea. Tem muito divino masculino que sente, eu senti isso, eu senti meio que sufocada, sabe? A energia dele, e ele não fez nada, meu gêmeo, nesse dia ele não fez nada, mas eu senti a energia dele assim em cima de mim, e ele sorrindo pra mim, não que tivesse escrito, tava me sufocando, né, impressionando, porque tava escrevendo textão, alguma coisa desse tipo. Não, gente, não era nada disso. Talvez seu gêmeo te bloqueia do nada. Por quê? Por causa da sua energia. Você não mandou nada, não mandou nenhum textão pra ele, você tem noção disso, mas ele te bloqueou do nada. É por causa da energia, gente, viu? Porque a energia de chama é muito intensa, muito intensa. E quem bloqueia pode ser tanto DM quanto DF, tá? Não se apeguem muito nisso, não. Agora, ser divino masculino ou divino feminino tá muito atrelado, gente, à questão mesmo de visão de mundo, sabe? Então, voltando no assunto. Aí, conheci meu gêmeo, reencontrei o meu gêmeo. Aí eu me senti muito assim, né? Com energia em cima de mim. Aí comecei a ficar assustada. Aí a gente assusta. Uai. E qual que é o medo que aparece e que às vezes não vem de forma... não vem nitidamente. A gente não entende isso de primeira. Foi depois de muito tempo que eu entendi isso. Porque o divino masculino, como passou negando, né? Divino masculino atrai também relacionamentos narcisistas, tá? Seja com familiares, seja em relacionamento amoroso, tá? Então, veja bem, eu quero que vocês acompanhem aqui. Como ele sempre teve que se negar a ele mesmo, se auto-rejeitar, se auto-abandonar, para criar um persona, para ser aceito num padrão, né? Que ele gostaria de conviver ali. Aí chega a chama gêmea, o divino feminino na vida dele. E aceita ele do jeito que ele é. E além disso, coloca ele num pedestal. Acha ele lindo e maravilhoso. Porque os gêmeos fazem isso, viu? Ambas as partes. Aí, aceita ele do jeito que ele é. Sem nenhuma exigência, só ama por amar, porque ama, olhou, amor, entende? Aí ele fica assim, meio encucado, mas como assim? Como que uma pessoa que não me conhece me ama assim, desse tanto, sendo que ele mesmo se rejeita? Isso, aí começa, né, as transformações, mexer no campo, e assim, e o medo de estar junto, dessa união harmônica, de conviver com a chama, é o medo de perder a individualidade. Por quê? Porque ele vê que é um amor tão grande, que o divino masculino vê que está sentindo um amor tão grande pelo divino feminino, ele acaba achando que também ele vai, em algum momento, ter que rejeitar ele em alguma parte, né? Para viver esse amor. E como ele não quer passar por isso, se rejeitar mais, né? Se auto-abandonar, ele fica com medo, muitas vezes, de assumir um compromisso. Isso é inconsciente, viu, gente? Nem sempre ele sabe disso.
Então ele fica com medo de assumir um compromisso ali mais sério, e a chama ter que ficar cortando medo da chama, do DF, cortar as asinhas dele. Porque uma coisa que ele aprendeu também é ser muito independente. Porque talvez esse divino masculino já passou por um relacionamento abusivo, relacionamento com um narcisista, que vocês sabem como que é. Antes de eu conhecer meu gêmeo, eu passei por um relacionamento no qual eu me anulei demais e acabei não me reconhecendo. Às vezes, o seu divino masculino passou também por um relacionamento onde que ele se anulou. E ele não quer mais isso, porque ele sabe, ele não quer passar por essa experiência mais, entende? Ele quer uma pessoa que o aceite do jeito que ele é, que voe com ele. E não que corte as asas, que dance com ele e que não desligue o som. Porque viver sozinho, na solitude, ser independente. Quem é divino masculino, ele é muito independente, assim, e ele é muito empreendedor também, tá? Ele já sabe fazer isso, sozinho, viver na solitude e viver na independência com ele mesmo. Ele já sabe fazer isso. O medo de se unir é o medo desse amor todo tomar conta dele e castrar ele de novo, porque ele já teve essa experiência anterior, entende? Por isso que muitas vezes é difícil para ele falar, assumir um compromisso, com medo de perder a individualidade dele. Só que aí, com muito amor do gêmeo, do DF, ele entende que o amor é seguro. Com os movimentos do divino feminino, de estar ali com a energia dele, o divino masculino acaba confiando mais, tendo a tranquilidade de estar perto do seu divino feminino. Mas por quê? Porque o divino feminino se faz presente de alguma forma, seja pela energia ou de forma física, entende? Mas esse divino feminino está sempre ali emanando amor para ele. Aí ele acaba vendo que o amor é seguro, que amar é seguro, que quem ama potencializa, é para somar e não para cortar, e não para diminuir. Aí ele entende isso, que o amor é multiplicado, vem para somar e não para castrar, tá bom? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, né? É para vocês aí, né? Olhar o seu gêmeo, né? E se olhar também com muito amor, com muito carinho, ter empatia com você mesmo, viu? A dinâmica precisa de amor, gente. A transformação é pelo amor, tá bom? Então, um abraço para vocês, né? Me siga lá nas redes sociais, vou deixar aqui. Um beijo para todos vocês. Até!